Obrigado. Boa tarde a todos, novamente. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Douglas, hoje é dia 14 de outubro de 2020, e nós vamos para a segunda roda de conversa entre os professores da Rede Municipal de Paranaíba, integrantes do grupo Educação em Busca de Solução, e hoje a gente vai conversar com o candidato Ailson Freitas, o Binga, né? Já antecipadamente agradeço aqui em nome do pessoal a sua presença, a sua disponibilidade em conversar conosco sobre a nossa carta de reivindicações e o seu plano de governo. Então, essa é a segunda, nós aprendemos um pouco ontem, Binga, com a primeira, que a gente tem que ser um pouco breve nessa introdução, porque senão o tempo fica corrido. Então, assim, ontem nós lemos o convite, a estrutura da roda de conversa e a nossa carta, para que as pessoas pudessem, assim, tomar conhecimento de toda a dinâmica. Hoje a gente vai fazer de forma mais breve. Sobre o convite, eu não vou ler o convite inteiro, eu só vou enfatizar uma questão, que é a seguinte: nós somos em aproximadamente 140 educadores desse grupo, Educação em Busca de Soluções, nos organizamos o ano passado, aproximadamente em fevereiro, março, né, por conta aí de luta mesmo, em favor de direitos trabalhistas para a categoria do magistério e, em consequência, a qualidade da educação, né? Somos apartidários. Isso significa que o nosso grupo, Educação em Busca de Soluções, não tem partido, né? Embora cada um de nós, né, a gente sabe, e a gente tem isso muito claro e aberto para não sermos hipócritas, cada um de nós temos aí as nossas preferências e, de repente, a gente já milita em algum partido, com algum candidato. Mas dentro do grupo, a gente procura ser imparcial, né? Popularmente dizendo, não puxar a sardinha para o lado de ninguém, né? Então, no grupo, a gente não está vinculado a nenhum sindicato e nenhum partido. Tá? Isso é importante dizer, a gente colocou isso no convite. Sobre a estrutura da roda de conversa, são 60 minutos, a gente preparou 10 perguntas coletivamente lá dentro do nosso grupo. O candidato tem 4 minutos para responder cada pergunta, não tem réplica nem tréplica, então caso queira fazer alguma consideração, anote, porque vai sobrar 20 minutos no final, e aí a gente usa esses 20 minutos para as considerações finais, tanto do candidato quanto de quem queira fazer algum apontamento. E eu vou ler a carta aberta que nós produzimos coletivamente. Acho que essa é importante que a gente leia, né, porque esse é o principal objetivo da existência do nosso grupo, né? Então, nós, professoras e professores da Rede Municipal de Ensino de Paranaíba, inspirados nos ideais de liberdade, tolerância, respeito, integridade, inclusão e imparcialidade, acreditamos na educação como base primordial ao desenvolvimento de qualquer sociedade, essencial ao favorecimento da saúde, cultura, formação, emprego, desenvolvimento social e econômico. Acreditamos que a garantia de uma educação pública com qualidade social exige, antes de qualquer coisa, o compromisso dos governantes em priorizar a gestão democrática do ensino, como exige a Lei Maior, a LDB. No artigo 3º, inciso 8, ela diz o seguinte: o artigo será ministrado com base nos seguintes princípios: gestão democrática do ensino na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Frente a esse contexto, tomamos a liberdade de produzir esta carta e apresentar elementos que esperamos serem observados e atendidos pelos futuros governantes desse município. Primeiro elemento: urgência da gestão democrática. Ouvir e participar com os professores das tomadas de decisões inerentes ao Sistema Municipal de Ensino de Paranaíba. Segundo elemento: melhoria dos salários, reajuste anual, observando a defasagem que se acumula em relação à Lei Nacional do Piso Salarial para o Magistério, Lei 11.738, de 2008, volta das gratificações do campo. Terceiro elemento: reformulação do plano de cargos e carreiras do magistério, observando principalmente os itens: eleições para diretores, com provas comprobatórias da capacidade técnica, com isso a diminuição de cargos comissionados, revisão da folha de pagamento, participação da comunidade nos processos administrativos e pedagógicos, processo seletivo temporário para coordenadores, melhoria nas regras de lotação dos professores em estágio probatório, desburocratização, automatização e revisão dos valores, aumentos das promoções nas carreiras dos professores, especialização, mestrado e doutorado,
melhorias das questões operacionais da escola, como horas, atividades, ressignificação da formação continuada, criação da coordenadoria de educação especial, com concursos para psicólogos, assistentes sociais, professores especializados, nas salas de aula e nas salas do AEE, e revisão das funções dos monitores. Quarto item da reformulação do plano de cargos e carreiras, condições de trabalho pedagógico mais humanizados, atenção especial para as tecnologias no trabalho pedagógico na esfera administrativa, manutenção dos prédios escolares, melhoria na CACEMP ou convênio com a CACEMPES, pagamento das férias em seu usufruto, ou seja, no mês de janeiro. Acreditamos que uma comunidade que se articula em direção a um determinado objetivo, neste caso de priorizar a garantia da educação pública com qualidade social, tem mais chance de obter êxito na conquista de qualidade de vida de seus integrantes. Então, essa foi a carta que nós produzimos coletivamente e foi dela que nós pensamos nas 10 questões que a gente vai começar a fazer agora para você, candidato Lira. Então, você pode agora cumprimentar as pessoas, né, e logo em seguida eu vou fazer os questionamentos. Seu microfone está fechado, candidato. Candidato Ailson Freitas, aí, muito bem. Pronto, liberei. Boa tarde a todos, boa tarde, Douglas, Juscelane. Vou cumprimentar as pessoas que estão aqui na tela do computador. A Bruna, a Solange, a Divina, tem mais algumas aqui, mas eu não consegui ver. Solange, tem mais algumas que eu não consegui ver. Mas, obrigado. Primeiro, parabéns, né, pela essa disponibilidade de vocês, tá? Essa união, tá? Porque a união faz a força, né? E vocês se uniram por um bem comum, né? Conhecer a fundo cada candidato. Isso aí muito louvável essa atitude de vocês, porque eu tenho certeza que o conhecimento a partir de hoje, e até mesmo a visão de cada um vai ser diferente, né? A partir de hoje, assim, a partir desses momentos, desses dias, dessa live, tá? Fico muito grato por estar aqui participando com vocês, sei da minha responsabilidade, é muito grande, porque são pessoas conhecedoras, né? São pessoas formadoras de opinião, são pessoas inteligentes, que o desafio é maior ainda, tá? Do que lidar com pessoas menos esclarecidas. E estou disposto, né, a enfrentar, eu sei que é difícil para mim, por conta de eu não ter muito conhecimento na área da educação, né, mas eu busquei, pesquisei, procurei, unimos o nosso grupo, dialogamos, né, o melhor para o futuro aí da nossa cidade, né, criamos um programa de governo, onde foi participativo, tive participação de várias pessoas, né, de diferentes órgãos do município, mas muito produtivo, e a gente vê o empenho, a dedicação, a vontade mesmo de ajudar das pessoas que participaram desse programa de governo, principalmente o programa de governo da educação. Tenho certeza que foi um programa bem pensado, tá? E várias pessoas, como eu disse, participaram desse programa de governo. Eu fico feliz por essa oportunidade, vou iniciar, onde que está? Eu vou ler... Eu vou fazer a pergunta, candidato, e aí eu vou cronometrar os 4 minutos para você responder. Quando estiver perto, eu vou te mostrar o celular, você está me vendo aí, né? Eu vou mostrar o celular para você não se perder. Então, eu vou começar aqui pela primeira pergunta. Como pretende garantir em seu mandato a gestão democrática instituída pela LDB, Lei 9.394 de 96, em seu artigo 3º, inciso 5, né, que foi lido agora, inciso 8, que significa, entre outras especificidades, ouvir e participar com professores das tomadas de decisões inerentes ao Sistema Municipal de Ensino de Paranaíba? Primeiramente, cabe salientar que temos um projeto de lei para a concretização da gestão democrática. Caso a população nos dê a honra de administrar o município, apresentaremos aos professores e administrativos da educação esse projeto. Iniciaremos um amplo debate desta proposta para depois enviarmos para a Câmara Municipal. Como vocês já nos deram a oportunidade dessa conversa, trago aqui a minuta do nosso projeto. Ainda está em fase de construção. Tomamos como base a lei estadual. Caso queiram,
podemos disponibilizar para que vocês olhem, analisem e discutam abertamente essas propostas tão importantes. A minuta está aqui na minha mão. Pegamos esse projeto do Estado, tá? E adequamos ao município, e depois está à disposição para a gente sentar e podermos analisar o projeto. Na nossa proposta, a gestão democrática compreenderá a participação da direção escolar, profissionais da educação, colegiado escolar, grêmio estudantil e associação de pais e mestres, em prol da efetivação do aprendizado dos estudantes em sala de aula. A democratização vai se iniciar pela eleição dos diretores. Assim, você retira a possibilidade que um cargo tão importante seja ocupado por um apadrinhamento político. Outra forma será a participação ampla do Conselho Municipal de Educação e do colegiado escolar nas decisões relacionadas à educação, especialmente sobre questões do dia a dia de sala de aula, pois o professor é quem está na linha de frente dessa atividade. Eu estou lendo para mim não esquecer alguma coisa, nem a gente não se perder também durante a resposta. Esse colegiado será formado por estudantes, pais, professores, coordenadores pedagógicos, funcionários. Entendemos que para que tenhamos uma gestão democrática, há uma necessidade de administrar a escola, há uma necessidade que a administração da escola seja feita pelo diretor e por um colegiado escolar, que formarão uma direção colegiada. Eu acho muito importante, está no nosso programa de governo, vou comentar mais à frente sobre a eleição de diretores, a eleição de vice-diretores e também a coordenação. Eu acredito que melhor que eleição será o concurso, né? Efetivação, que seja cargo efetivo. Muito bem, muito obrigado. Vamos então para a segunda questão. Como intenciona melhorar os salários dos professores, dos profissionais da educação municipal, garantindo reajuste anual, observando a defasagem que se acumula em relação à Lei Nacional do Piso Salarial para o Magistério, a Lei 11.738 de 2008, e também a volta das gratificações coerentes ao difícil acesso para a educação do campo. Legal. O reajuste anual, como de todos os servidores, vai ser feito pelo planejamento dos gastos com o pessoal no momento em que for feita a proposta de orçamento. Nesse momento, já deve estar garantindo esse reajuste. Sobre a folha, vou aprofundar mais quando for responder a questão do plano de cargos e de difícil acesso, vão voltar. Não é razoável que um profissional que tenha que enfrentar dificuldade de locomoção seja remunerado da mesma forma que um profissional que dá aula aqui no município. Bem. Terceira pergunta. O plano de cargos e carreiras do magistério, Lei Complementar número 051, de 9 de dezembro de 2011, foi de grande importância para a nossa categoria, pois garantia uma série de direitos conquistados com muita luta e que, ao longo das últimas gestões, desde sua implantação, vem sendo cruelmente desmontado. Questões como melhoria nas regras de lotação dos professores e do estágio probatório, desburocratização, automatização e revisão de valores, aumentos nas promoções das carreiras dos professores, mestrado e doutorado, especialização, mestrado e doutorado, melhorias das questões operacionais da escola, como horas-atividade e ressignificação da formação continuada. Como pretende resolver esse problema que consiste, basicamente, em devolver os direitos retirados, produzindo novas leis com a participação efetiva da classe do Ministério Público Municipal? A lotação dos professores deverá ser realizada conforme critério de antiguidade e as prorrogações de carga horária,
que são direito dos professores, ocorrerão automaticamente, ou seja, todo professor efetivo poderá prorrogar, mesmo aqueles que estiverem no primeiro ano do exercício do cargo efetivo. Com relação às promoções na carreira, estas serão automáticas, ou seja, sem a necessidade de o profissional ficar aguardando vagas para ascender. Dessa forma, após o término da pós-graduação, mestrado ou doutorado, e o consequente requerimento automaticamente já será concedido o adicional de salário. Nós sabemos hoje que não tem incentivo. O profissional se qualifica, aí ele entra na fila e espera, não sei até quando, para receber esse adicional. E no nosso plano de governo será automático, tá? E as horas atividade deverão ser realizadas com o devido suporte de material de informação, de informática da unidade escolar. A capacitação ou formação continuada será um dos pilares do nosso governo. O nosso objetivo é proporcionar a todo o quadro de servidores, não somente ao quadro da educação, cursos de aperfeiçoamento. Quanto à alteração com aumento de despesa, podemos seguir o diálogo para a implantação de alteração que seja responsável para o ano de 2021. Os servidores têm que estar atentos a propostas que não condizem com a realidade. Ok, muito obrigado, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Estou aqui para isso. A categoria do Magistério Público Municipal sofre a cada nova gestão com o problema dos cabides de empregos e o loteamento de cargos da educação. Temos nossa identidade. Na maioria das vezes, os diretores ou coordenadores, assim como a própria secretária de educação, são pessoas estranhas à nossa rede, que não conhecem nossa realidade, nossa história e nossas experiências. O alto índice de nomeações infla a folha de pagamentos da educação, o que também viabiliza os incentivos financeiros e aumentos de salários para os professores que estão na sala de aula. Diante de todos esses problemas, gostaríamos de ver em nosso município as eleições democráticas para diretores e professores coordenadores logo nos primeiros meses da nova gestão. O que pensa a respeito dessa nossa reivindicação? Vou usar as respostas da primeira e da terceira pergunta. Acreditamos que é uma necessidade, a eleição para diretores e vice-diretores. E já temos um esboço do projeto de lei. Acreditamos na democratização da gestão da educação e um programa de capacitação continuada para melhorar a educação no município, bem como o diálogo com a classe e com a Câmara. Irá se iniciar nos primeiros meses da nossa gestão para que possamos implantar essa sistemática o quanto antes. Sobre os cargos comissionados, vem batendo nessa tecla desde o início da campanha. Como demonstrei, são 1.200.000 que poderiam estar sendo utilizados para remunerar melhor o servidor que dá a vida pela prefeitura, ou direcionada para a reforma das escolas, das creches, na compra de material escolar, ou para melhorar a merenda escolar. Os cargos comissionados já têm uma boa visão de como funcionarão. Eles serão prioritariamente preenchidos por servidores efetivos, para que são vocês que realmente resolvam os problemas da prefeitura, e o simples fato de vocês preencher o cargo comissionado como servidor efetivo representa uma economia significativa nos cofres públicos, além de ser a concretização da valorização da classe. Vejamos o seguinte exemplo: um servidor que ganha R$1.000, ao assumir um cargo de chefia, passa a ganhar R$3.000. Você aumenta R$2.000 na folha de pagamento, e não os R$3.000 de um cargo de comissionado, que seria o valor aumentado caso fosse ocupado por um apadrinhamento político.
Os coordenadores não devem ser cargos comissionados, devem ser cargos efetivos a serem preenchidos por concursos públicos. Outro ponto que vejo com muita tristeza é que até antes do debate no rádio, quando levantamos os números, algumas que gastaram de janeiro a setembro R$120 mil, 118 foi de folha de pagamento. Outra pasta, que eu não vou citar o nome aqui, mas estão no portal da transparência, a pasta gastou R$630 mil, 512 são folha de pagamentos. Então, somando essas duas secretarias, vamos ver que dos 850 mil gastos, 630 foi só para folha de pagamentos. Então, nós temos várias pastas do município que estão servindo só de cabide de emprego, né? E temos o quê? Que diminuir essas pastas e para que ela seja funcional, que funcione, que atenda à necessidade dos munícipes e não fique sendo cabide de emprego como está hoje. Obrigado. Vamos agora para a quinta pergunta. Uma questão bastante importante, pontual e atual da natureza do ato educativo diz respeito aos desvios da atuação do professor na sala de aula. Trata-se da questão de que o professor não tem formação na psicologia ou na assistência social para dar conta das demandas atuais da educação. Nesse sentido, para que a educação do município possa atingir um melhor nível de qualidade social, pensamos na criação da Coordenadoria da Educação Especial, com concursos para psicólogos, assistentes sociais, professores especializados, nas salas de aula e nas salas de atendimento educacional especializado, e revisão das funções dos monitores. O que pensa a respeito dessa solicitação? A inserção de psicólogo nas escolas é proposta do nosso plano de governo. Entendemos que, principalmente no pós-pandemia, que enfrentaremos no ano que vem, esses profissionais serão fundamentais para o bom andamento da educação em nossas escolas. Quanto à assistente social, entendo que deverá proceder-se ao encaminhamento dos casos à Secretaria de Assistência Social, que é a pasta especializada no assunto, com prioridade no atendimento. Levar um profissional da assistência social para a escola iria aumentar de forma desnecessária a demanda da direção escolar de trabalho. Sobre o acompanhamento ao aluno com necessidades especiais, teremos um tratamento totalmente diferente da forma utilizada hoje. Eu tenho um filho especial e sei exatamente como deve ser o acompanhamento e, principalmente, a diferença deste acompanhamento ser realizado quando é um professor qualificado. Quanto à criação de uma coordenadoria, acreditamos que inserir essa atribuição a um departamento já existente seja uma forma mais eficiente e rápida de enfrentar essa demanda. Obrigado, candidato. Vamos agora para a sétima pergunta. A sexta. Presenciamos nas últimas gestões atitudes antidemocráticas e autoritárias na condução das políticas educacionais municipais. Por isso, pensamos em reivindicar que as condições de trabalho pedagógico sejam humanizadas e que os profissionais da educação sejam tratados com menos autoritarismos. Como pretende formar sua equipe de trabalho na Secretaria de Educação para resolver esses problemas? Primeiro, eu quero dizer que atitudes autoritárias, além de não condizer com o nosso atual regime democrático, são totalmente ineficientes, porque o gestor pode ter um ponto de vista, suas ideologias, suas visões políticas, mas existe uma coisa que sempre se imporá diante do gestor, que é a realidade. A realidade sempre vai se impor. Você pode até ser totalmente contrário a aumentar o gasto público, por exemplo, mas se no caso concreto a realidade impor que você tem que gastar em um momento de calamidade no município, com uma obra que deve ser feita para garantir a dignidade das pessoas, o gestor vai ter que gastar. Então, visões autoritárias serão totalmente repudiadas na nossa gestão. Como vamos evitá-las?
Primeiramente, efetivando o Programa de Gestão Democrática da Educação, colocando o Conselho Municipal de Educação para participar da tomada de decisão quanto à educação, priorizando o servidor efetivo no cargo em comissão e escolher um secretário municipal de educação que compartilhe dessas ideias. A escolha do secretário de educação se dará através de uma lista tríplice que vocês indicarão, ou seja, um secretário ou uma secretária que efetivamente representará a classe. Muito obrigado, candidato. Vamos agora para a 7ª pergunta. Temos sofrido com as questões das tecnologias no trabalho pedagógico e na esfera administrativa. Sistemas que não funcionam satisfatoriamente e salas de tecnologias sucateadas, incluindo equipamentos como projetores multimídias e aparelhos de som. O que sugere em seu plano de governo para resolver este problema? No nosso plano, temos como meta universalizar o ensino. E esse sentido tem de ser atual. Temos que dar a estrutura ideal dentro do orçamento, para aperfeiçoar o aprendizado do aluno, e as salas de tecnologias sucateadas necessariamente serão atacadas. Isso é uma prioridade. Se tomarmos o orçamento de 2019 como base, a educação gastou 32 milhões de reais, 23 milhões com folha e 4 milhões com transporte e programas de informática, e 2 milhões e meio com gêneros alimentício e repasse para as entidades sem fins lucrativos. Assim, sobraram 2 milhões e meio, que foram gastos com aquisição de material, contratação de terceiros. Portanto, com a gestão eficiente desse dinheiro, colocando como prioridade uma sala de tecnologia operacional para os alunos, teremos um grande avanço na educação. E isso é possível de se fazer. Sobre os sistemas que não funcionam, a solução é muito simples. Podemos trocar. O que não pode é o município pagar por um serviço que não está sendo prestado com a qualidade necessária. Eu não tenho compromisso de continuar com nenhum contrato que existe hoje na prefeitura. O que não for de qualidade será substituído. Muito obrigado. Vamos, então, para a próxima pergunta. Os prédios escolares estão sucateados. Não há infraestrutura adequada nas escolas da cidade e do campo. Como pretende prover a manutenção dos prédios escolares? Gestão eficiente dos recursos da Secretaria de Obra e estabelecer prioridades. Escola, creche, postos de saúde é prioridade. A pasta da Secretaria de Obras gastou nesse ano de 2020 quase 14 milhões. Aproximadamente 4 milhões com folha e encargo, ou seja, quase 10 milhões com obras e compras de material. Ou seja, tem recurso. No início do ano, tem que identificar quais são as escolas que estão prioritariamente necessitando de reforma e já colocar isso na pauta da Secretaria de Obra. Hoje, eu visualizo também a necessidade da construção de uma escola para atender a comunidade dos bairros, bairro de Lourdes, bairro Construluz, Portelinha, Daniel 5 e Coab Santa Rita de Cássia. Nós vamos criar a central de projetos, para que tenhamos um corpo técnico capacitado a elaborar projetos para buscar recursos do governo federal e do governo estadual. E essa construção deverá ser um dos primeiros trabalhos dos servidores dessa central de projetos. Ok. Bom, vamos então para a 9ª e penúltima questão. A Caixa de Atendimento à Saúde do Profissional da Educação do município é totalmente insatisfatória. Solicitamos melhoria na CACEM ou o convênio com a CACEMES. Como pretende nos ajudar nesse sentido? Vamos
analisar a proposta da CACEMES e do Bem Saúde também, e discutir com os servidores municipais, a fim de escolhermos a melhor opção. Em Aparecida do Taboado, por exemplo, os servidores possuem o convênio do Bem Saúde. Precisamos conversar e chegar na melhor parceria. O que não podemos é continuar sem cobertura de internação, cirurgia e outros, como estamos hoje. Muito bem. Bom, então, 10ª e última questão. Temos uma insatisfação muito grande com a relação ao pagamento das férias, que não acontece mais em seu usufruto, ou seja, no mês de janeiro. Ela está sendo paga no mês em que o funcionário tomou posse, e por conta do alto número de cargos comissionados, o executivo nunca consegue assegurar esse direito em dias, ou seja, as férias são sempre pagas com atraso. Gostaríamos de voltar a receber as férias em seu usufruto, ou seja, no mês de janeiro. O que tem a nos dizer sobre isso? Vamos assegurar que os pagamentos, todos eles, não apenas as férias, sejam efetuados conforme o que determina a lei. Assim, os servidores deverão receber as suas férias no momento em que for usufruir. Nesse ponto, trata-se de uma questão de cumprir a lei e não de política de gestão. Muito bem. Bom, então, nós encerramos aí o bloco das perguntas. Agradeço ao bom senso do candidato Ailson Binga, que a gente ainda está no tempo, né? Foi bem legal. Então, a gente vai agora, então, aceitar as inscrições para que as pessoas perguntem. Temos aqui agora, uma pessoa inscrita, Bianca. Então, Binga, você tem 3 minutos para responder a pergunta da Bianca e não tem tréplica para ninguém, tá? Então, você pode fazer sua réplica, tréplica, Binga, nas considerações finais, ok? Pode perguntar, Bianca. A minha pergunta... Bianca, só um minuto. A gente não está conseguindo te ouvir direito. Agora consegue? Está melhor, você tem que falar um pouco longe. Tem mais alguém que está com o microfone aberto? Não estão muitos microfones ligados ao mesmo tempo, Douglas? Sim. Tem mais alguém que está com o microfone aberto? Tenta de novo, Bianca. A minha pergunta é em relação à bagunça que tem em relação à educação. Eu gostei da colocação do candidato Binga, mas eu tenho uma dúvida de saber o que está feito. A bagunça feita em relação a essa pós-graduação. Se tem vários estados responsáveis agora. Eu não entendi. Bianca, vamos dizer o seguinte, a gente não conseguiu entender a sua pergunta. Escreva ela, por gentileza, assim que você terminar de escrever, eu já coloco ela na sequência. Pode ser? Porque a gente não está te ouvindo direito, nem o candidato, nem eu, acredito que ninguém. Então, agora, aqui na ordem, pessoal, vamos tentar evitar de colocar muitas coisas no chat. A internet parece que caiu. As tecnologias têm disso, gente. O Alexandre pediu para fazer uma pergunta, Douglas. É o próximo inscrito depois da Bianca? Creio que sim. Então, pode fazer, Alexandre. Boa tarde, você está me ouvindo, candidato? Tô sim, boa tarde, Alexandre. Boa tarde, eu sou Alexandre, professor da rede estadual da Escola Aracilda. Binga, no seu plano de governo, no final da página 12, você afirma o seguinte,
criação de uma política de alfabetização. E aí você diz que será por meio do programa Mais Alfabetização. Mas o MEC, ele está trabalhando com um programa de alfabetização, Tempo de Aprender. Então, acredito que o Mais Alfabetização foi até descontinuado. Ou, se não foi, diversas prefeituras ao longo do Brasil têm encerrado esse programa para aderir ao novo programa do MEC. Então, eu queria entender melhor quais vão ser realmente essas políticas que você pretende implantar para melhorar a alfabetização das crianças. Eu vejo assim, ó, a gente tem que estar atento, principalmente nos bairros mais simples, mais humildes. Há poucos dias, o ano passado, a prefeitura cortou aquele transporte que trazia as escolas da Portelinha, da Coab, os bairros mais distantes para a escola, né? E a gente tem que facilitar a vida da criança, acompanhar, principalmente os bairros mais simples, mais pobres. Eu tenho um projeto de lei que está na Câmara e não foi votado, que chama o projeto Ver e Ouvir, para que as crianças, até o 5º ano, que têm dificuldade em aprendizado, muitas das vezes é problema de audição, de visão, e a pessoa não, e a criança não desenvolve, né, não consegue acompanhar as outras crianças. Então, a gente tem que cuidar sempre, tá? Facilitar, voltar o ônibus que buscava as crianças. No programa que hoje eu coloquei que nós precisamos de uma escola nas proximidades da Portelinha para facilitar, né, a vida das crianças e não dificultar. E acompanhar de perto, tá? A formação, o que é? Ah, tá. Mas é isso aí, formação para professores, inclusive com benefício, né, para esses servidores. Tá bom? Ok, então, muito obrigado. A Bianca fez a pergunta dela. Eu me inscrevo, inscritos, nós temos a Bianca, depois a Solange e o Douglas, tá? Caso alguém queira se inscrever, nós ainda temos mais alguns minutos. A Bianca perguntou o seguinte, candidato, em relação à bagunça que as gestões anteriores deixaram em relação à pós-graduação, como pretende efetivar essas promoções que estão no aguardo há tanto tempo? Ela se refere a elevar os níveis, né, especialização, mestrado e doutorado. Eu vejo que a gente tem que motivar o profissional a se qualificar, né? E como está hoje, você não tem essa motivação. Você gasta para fazer uma pós, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, e aí não é automático. O nosso programa de governo será automático, esse adicional, que não acontece hoje. Hoje você entra na fila, espera 2, 3, 4, 5 anos até tiver vaga, né, para você conseguir esse adicional. E a prioridade nossa não é incentivar, né, porque se qualificar. Eu tive conversando com uma professora de Aparecida do Taboado, lá você apresenta a pós-graduação e logo no outro mês já é automático, né, o adicional. E nós precisamos, está no nosso programa de governo e nós vamos implantar isso aí. Muito bem. Hoje nós sabemos que, só completar aqui, hoje nós sabemos que tem 13 milhões de precatória o município tem que pagar. Muitos desses são sobre isso aí, tem o direito, agora o prefeito, a semana passada, cortou gratificação, cortou benefício dos servidores por conta do ano eleitoral, né? E sabemos que não pode, então, mais precatórias que vai, né, e depois vai ficando essas dívidas para o próximo prefeito, tá? Ok. Então, nós temos que facilitar e incentivar a qualificação. Ok. Bom, então a Solange quer fazer uma pergunta agora, ela está inscrita, depois sou eu e a Juscelane, em seguida. Solange, é essa pergunta que você escreveu? Se você quiser que eu leia, bom, você que sabe. Solange.
Solange está com um problema técnico. É para você ler, Douglas, a dela. Com relação a... Eu perdi aqui, alguém está vendo aí no chat? Como serão os contratos no seu governo? Né? Acredito que ela tenha se referido aos professores contratados, né? Ou aos contratados da educação. Tem que ser, Douglas, processo seletivo, fazer justiça a quem está mais preparado. Eu sou contra esse apadrinhamento de servidor, né? Apresentei aqui agora, há poucos instantes, a prefeitura hoje tem 1.200.000 de contratados e cargos temporários, né? Eu acredito que, se diminuirmos a metade disso aí, R$600 mil por mês, que já é um valor significativo, no final do ano nós temos 7.200.000, que dá para investir na educação, qualificar os servidores, incentivar a fazer as suas qualificações, e o mais importante que eu vejo é incentivar o professor, né? Incentivar com remuneração, né? A gente vê o exemplo aí de Costa Rica, que paga o 13º, 14º, 15º. Então, nós também, com a gestão mais enxuta, mais responsabilidade, nós também podemos pagar isso aí, né? Basta ter uma gestão mais reduzida, porque hoje a economia do país, a gente vê que, hoje eu tive de manhã, tomando um café na Cometa Moto Center, ele chegou a ter 35 funcionários, hoje tem 15, pela situação econômica do país. E a prefeitura também é uma empresa, né, que tem que também estar se enquadrando na evolução, né, no momento de situação, momento financeiro que o país está passando. Então, não adianta inchar a folha, remunerar mal todos os servidores e todo mundo trabalhar desmotivado. A motivação é um bom salário. Bom, então aqui nós temos mais 3 pessoas inscritas, eu, Juscelane, 4, na verdade, Suelen e Kátia. Daí a gente vai abrir mais para perguntas, porque nosso tempo está encerrando, né? Bom, eu gostaria de fazer a seguinte pontuação, candidato, a respeito da sua fala, né? Na questão 4, nós falamos da identidade, né, que a rede municipal tem tentando construir ao longo do tempo. É uma luta muito grande. Eu sou professor do município há 20 anos, Binga, e aí o que acontece? É uma descontinuidade pedagógica muito grande. Entra uma secretária, sai outra, considera todo o trabalho que foi feito, muda tudo, né? E não considera, inclusive, os próprios avanços e as experiências exitosas que o próprio município desenvolveu. Isso significa que assim, eu fico triste quando ouço alguém falar que vai aproveitar um projeto do Estado, por exemplo. Eu particularmente estudei nas escolas estaduais, dei aula durante 13 anos nas escolas estaduais, não tenho absolutamente nada contra as escolas estaduais, mas eu fico triste quando eu ouço alguém dizendo que vai copiar alguma coisa do Estado, né? Nós temos pessoas dentro da nossa rede muito capazes de pensar projetos, de desenvolver, de melhorar a qualidade da educação que a gente oferece, e muitas vezes essas pessoas são perseguidas politicamente, né? Então, assim, só uma dica para você pensar nessa questão de copiar as coisas do Estado, né? A outra questão que você falou bastante, eu acho muito importante, com relação a discutir coletivamente, conversar com os funcionários, os profissionais da educação, ouvi-los, isso é muito importante, quero te parabenizar. Mas eu não entendi quando você falou que já está definido que se você ganhar vai ter concurso para coordenador, né? Há uma parcela grande, considerável da rede que não quer concurso para coordenador, porque se passa um coordenador autoritário e ruim, ele vai ficar o resto da vida perseguindo e sendo autoritário e sendo um coordenador ruim. Eu não estou dizendo que você tem que tirar isso da sua ideia ou seguir a ideia do Douglas, não. Eu acho que você poderia pensar em ouvir também o que a rede, já que se dispôs a ouvir todo mundo, ouça também com relação a isso, né? Eu acho bastante importante, né? E eu acho que... e tem uma outra questão, encerrando já a minha fala, porque o tempo está curto,
uma questão que pode te ajudar de alguma forma, Binga, porque nós ouvimos muito, principalmente depois da aprovação do pacote de maldade no ano passado, né, que por 2 vezes você teve votação contra os professores, Binga. Esse é o que a gente ouve, que você votou a favor da retirada dos direitos dos professores do campo, dos 100%, e você também votou a favor do pacote de maldade no ano passado, aquele pacote que tirava 3 ou mais direitos dos professores. O fim do abono, o fim da segunda pós e o aumento do cabide do emprego, né? Então, eu queria que você falasse alguma coisa a respeito dessas minhas pontuações. Sobre o projeto do Estado, eu vejo assim, o que é bom, a gente tem que usar. Está funcionando, no caso de diretor, ser por eleição. Então, não que eu usei o projeto inteiro, é o esboço do projeto, nós estamos adequando para o município, então não é que está usando ele inteiro, mas as partes boas a gente está usando. Eu não vejo problema nenhum nisso aí, porque já está sendo usado, está sendo aplicado na rede estadual e está funcionando. Tá? Qualquer outra pergunta? O difícil acesso, naquela reunião, no Sindspar, eu manifestei contra, você estava, e vários professores estavam. Depois, na oportunidade, eu te dei espaço na tribuna, para você também expor, né? E aquilo ali foi bem claro, que o acordo com o prefeito era que ele ia adequar a distância. O Raimundo, 50% de difícil acesso. São João da Poré, 70%. Itamandaré, 100%. Né? Eu não achei que ali teve injustiça nessa divisão de distância do prefeito com os professores. Mas aí, no caso, ele não cumpriu o acordo. Você sabe, mas os outros professores que estavam ali também sabem que a gente discutiu isso aí, né? E eles assumiram que tinha feito um acordo, mas não cumpriu o acordo e depois voltou parte da gratificação. Sobre aquele projeto de lei, quem acompanha os trabalhos da Câmara, geralmente, o projeto chega lá de última hora, atropelando, sem dar tempo nenhum para ser analisado. Olha o cabeçalho do projeto, eu trouxe aqui, ó. Dispõe sobre a criação de vagas no quadro do Magistério Público Municipal de Paranaíba. Revoga o dispositivo da Lei Complementar 051, de 9 de dezembro de 2001. Suprime dispositivo na Lei Complementar 062, 16 de dezembro de 2013 e dá outras providências. Então, por mim, estava criando cargos, vaga no quadro do Magistério Público, né? Depois disso, por que que sempre passa? Chega lá atropelado, regime de urgência, porque o prefeito, ele tem a maioria na Câmara. Então, os projetos chegam sempre de última hora. Analisei o cabeçalho, criando cargo, e não me dei a fundo, não pesquisei, porque não tive tempo também de saber quais que eram as outras mudanças. Mas, para mim, foi uma lição também, depois disso, nunca mais eu botei projeto sem analisar, sem ler, sem estudar, foi uma lição. Mas você viu que usou de má fé. O cabeçalho, eles colocam, estão criando vaga, está criando vaga no quadro Magistério Público Municipal. Ok, candidato, muito obrigado. Eu vou agora, é a Juscelane que vai fazer a pergunta. Vamos tentar ser breves, porque a gente já estourou o tempo. Juscelane, depois a Ellen, depois a pergunta da Kátia e as considerações finais do candidato. A minha pergunta basicamente é da Kátia. Binga, você disse aqui para nós que tem a pretensão de criar uma escola ali nas mediações de Jardim Primavera com o Industrial de Lourdes. Você fazendo essa escola, criando essa escola, você pretende dar continuidade no concurso público ou você pretende realizar um outro concurso público na sua gestão? Eu vou seguir, Juscelane, a lista do concurso. E pretendo também fazer outro concurso com novos cargos. A nova escola que iremos criar vai dar oportunidade para chamarmos os professores que estão também na lista do concurso. Ok, eu perguntei agora para a Kátia aqui se ela se sente contemplada com a pergunta. Se ela se sente contemplada, não tem necessidade de eu ler a dela. Enquanto ok, já foi respondido. Ok, então, muito obrigado. Então, eu vou ler a última pergunta da Suelen, Binga. Aí você pode responder e já pode partir para suas considerações finais. Pode ser assim?
Pode. Bom, a Sueli Pedroso, ela pergunta o seguinte: em relação à gratificação de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, dos professores contratados, que hoje esses profissionais não podem nem pedir esse benefício por ser contratado. Gostaria de saber se por lei isso é realmente verídico, eu já busquei e não encontrei nada sobre isso, o que tem a dizer sobre. Eu acho que talvez o candidato não tenha, assim, para saber a legislação, né, mas pode falar. Isso aí não, se é contra a lei, se não é. Eu acredito, a minha opinião, que a gente tem que valorizar, né, o profissional, né, se qualificar, tem que valorizar ele. Mas eu preciso pesquisar a fundo se é contra a lei, se não é, para a gente poder discutir um futuro breve aí sobre isso aí, né? Mas eu não sei mesmo responder. A minha opinião é valorizar o funcionário, mesmo contratado, o efetivo, mas valorizar, porque é difícil qualificar, né? Fica caro, a gente gasta, né? E tem que valorizar. Verdade. Então, agora você pode partir para suas considerações finais, Manda. Fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Quero agradecer a Deus, a vocês também, por se preocupar, né? Nos preocuparmos com o futuro do nosso município, com o futuro do nosso país, e nós sabemos que a educação é tudo na vida de uma pessoa, de uma criança, né? Então, eu também me preocupo muito com isso, eu vou me dedicar ao máximo, pode ter certeza que meu governo vai ser um governo um governo participativo, tá? Um governo onde a gente vai discutir ideias e opinião. Esse governo de autoritarismo, de bater na mesa, de arrogância, isso aí não funciona mais, tá? Governo de diálogo. Eu quero parabenizar também vocês, professores, pelo de amanhã, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, essa carreira tão brilhante, tão importante e tão bonita, que vocês dedicaram e colocaram, né, à frente da vida de vocês, tá? E eu posso ter certeza que eu vou ser um parceirão da educação, tá? Tenho outros projetos no nosso programa de governo, nós vamos estar dialogando sempre, buscando o melhor para a classe. E sobre a eleição de secretário também, está no nosso programa de governo, de diretor, está no nosso programa de governo, o de secretário também vai ser apresentado, 3 nomes para a gente analisar. Eu tenho certeza que vocês vão escolher o melhor, o que mais representa, vai escolher aquela pessoa que conhece a sala de aula, que pisa no chão, que conhece a lousa, que conhece a realidade do município. Não adianta eu vir algumas perguntas, ser um apadrinhamento, uma pessoa que eu identifico, mas uma pessoa também que não tem o conhecimento, tá? E outra coisa, sendo eleição, o diretor, o secretário, ele vai ter mais autonomia para cobrar, porque ele está ali por mérito dele, não está ali indicado por alguém. Na realidade, hoje a gente vê que os diretores, eles têm medo de estar cobrando melhorias, e muitas vezes coloca até do bolso, né, para atender ali as demandas do CEINF ou da escola, tá? E eu sou de diálogo, sou de um bom bate-papo e de uma boa decisão, tá? Não que eu não tenha a minha decisão, mas a gente ouvindo e formando a nossa decisão, a chance de errar é menor, tá bom? Eu parabenizo e agradeço a todos, e convido para amanhã nós vamos ter uma live, tá, com os nossos pré-candidatos. Eu quero convidar todos também a participar dessa live às 19 horas, né, às 19 horas. Um abraço a todos, que todos fiquem com Deus. Ok, candidato Ailson Freitas, em nome do grupo Educação em Busca de Soluções, eu te agradeço imensamente a sua disponibilidade em participar conosco, a sua simpatia, a sua atenção, tá? Então, em nome de todos eu agradeço, em meu nome particularmente também, agradeço e boa sorte por aí. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Um abraço. Ok. Pessoal, vou agora interromper a gravação para que a gente não tenha o problema que nós tivemos ontem.